Bom, Moisés, bora começar, né? A gente vai falar sobre o que é comunhão. A gente quer falar hoje sobre comunhão. E o que é, Moisés, assim, comunhão, assim, tu pode compartilhar com a gente um pouco sobre comunhão. Bem, comunhão é uma palavra que ela ficou muito popular, né, entre os cristãos, entre os seguidores de Jesus, mas ela é uma palavra que vem do grego, a palavra koinonia, que ela significa você ter algo em comum com alguém, ter algo em comum com outras pessoas, ou ser participante mútuo de alguma coisa. Ou seja, você tem algo que é partilhado também com outras pessoas. É algo que é entre você e outros. Então, esse é o significado de comunhão. Exatamente. Isso já envolve já a questão de um relacionamento, né? As pessoas se relacionarem com algo em comum, que entra em comum. Então, a comunhão, ela não é exclusiva também do próprio cristianismo, né? E pode ter outros tipos de comunhões fora do cristianismo. Exatamente. É justamente pelo cristianismo ter cultivado muito isso, principalmente nas épocas primitivas, lá dos primeiros cristãos. Então ficou muito comum, ficou assim algo muito ligado ao cristianismo. Então, quando se fala comunhão, vem muito em mente a, assim, a ideia do relacionamento cristão, né? A maneira que os cristãos vivem e principalmente como viviam nos primeiros séculos. Exatamente. Já vem logo em mente já a questão relacionada ao próprio cristianismo. É um versículo, né, que chama bastante atenção também relacionado à comunhão. É lá que bastante pessoas conhecem, né? Atos 2:42. Quando fala em se dedicavam no ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Isso já mostra que o quanto era importante a comunhão desde os apóstolos, né? Desde o período de Cristo. Exato. Aí, Moisés, a gente tem aqui para falar um pouco sobre alguns benefícios, né, da relacionada à comunhão. A gente quer falar também alguns benefícios da comunhão. Eu separei um aqui, um benefício bem legal da comunhão, que é relacionado ao encorajamento. E nós precisamos realmente da comunhão, de comunhão para nós encorajarmos uns aos outros. E o outro também importante é o crescimento. A gente precisa de comunhão para crescer. Crescer em família, crescer uns com os outros e ter esse crescimento na fé. Ok. Tem algo mais a compartilhar? Sim, essa palavra aí que tu falou, crescimento, eu acredito que é um dos principais benefícios da comunhão. É um ponto que eu também anotei aqui sobre os benefícios da comunhão. É o crescimento e a proteção de uns para com os outros. É a força que um traz para o outro. No momento de fraqueza, um fortalece o outro. Né? Tem um dito popular aí que é a união faz a força. Então, Faz quando a nós força. estamos em comunhão, nós estamos unidos, nós estamos nos fortalecendo uns aos outros. Exatamente. E também um outro ponto que eu encontrei bem interessante mesmo, mas relacionado à comunhão, é o amor, Moisés. Que lá em João 3:35 diz bem assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Cara, isso é algo fundamental. Em comunhão envolve amor. É um relacionamento que já envolve amor e que é a nossa marca, né? O que é marcado por isso, os cristãos. Então, o amor é uma marca do cristão, ok? Maravilha. E já pegando aí carona nesse mesmo versículo que tu citou, eu Uhum. posso mencionar também como benefício da comunhão o testemunho da fé, né? O testemunho do Evangelho, nós testemunharmos Cristo, porque ele diz assim: nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Ou seja, quando nós amamos uns aos outros, quando nós demonstramos essa união, essa comunhão na nossa maneira de viver, nós estamos fazendo com que as outras pessoas identifiquem que nós somos discípulos de Cristo. Então, é uma maneira de nós testemunharmos o amor de Cristo para as outras pessoas. Exatamente.
Aí, mas lembrando aquilo que a gente tinha conversado, né? A gente falou que a gente tinha trocado aquela ideia falando sobre uma coisa que tem acontecido bastante, é uma problemática na realidade, né? Que é o rompimento da comunhão em nossos dias. Hoje em dia Uhum. está tendo muito rompimento de comunhão. E aí a gente conversou sobre os fatores, certo? Os fatores que causam isso, que são discordâncias de pensamentos seculares e até mesmo de pensamentos doutrinários entre a própria fé mesmo, a própria fé na realidade, esses pontos. Aí eu queria falar sobre o primeiro ponto, Moisés, que a gente separou aqui, relacionado ao rompimento de comunhão. E todo mundo sabe desse aqui, cara. Esse aqui tá em alta hoje em dia. Tem dois nomes que a gente não pode falar. O primeiro nome é o do Lula e o segundo é o do Bolsonaro. Cara, isso tem rompido muita comunhão, essa questão política, né? Exatamente. Assim, e é nessa questão que nós cristãos, principalmente as pessoas mais novas na fé, mais jovens, ou pessoas imaturas, porque tem pessoas que têm muito tempo na fé, mas que ainda assim são imaturas. E essas pessoas precisam ser instruídas de modo que não permitam que coisas banais como a política, que é algo secular, que é algo que é daqui da terra, não faz parte da nossa cidadania celestial, e a palavra de Deus diz que a nossa pátria é os céus. Então, se nós tivermos que ser realmente patriotas, nós temos que ser patriotas em relação à nossa pátria verdadeira, à nossa pátria celestial. Então, Exatamente. por essa aí nós devemos lutar realmente por Jesus Cristo, nós devemos, pelo Evangelho de Jesus Cristo, nós devemos realmente batalhar, não por pessoas desse mundo. Mas, assim, para comentar um pouco sobre essa questão de a política dividir cristãos hoje em dia, eu quero ler aqui um texto que inicialmente parece que não tem muito a ver com política, que é Mateus 10. Mateus 10, os versículos de 1 a 4, que é o chamado dos apóstolos, que é assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então, aqui nós vemos no versículo 3 que ele fala de Mateus, o publicano, e no versículo 4 nós vemos também que ele chamou um outro Simão, que não é o Pedro, é Simão, o Zelote. Então, essas duas pessoas, se vocês notarem, ele cita algo como uma ocupação dessas pessoas. Os outros eles falam os nomes, né, mas não cita muita coisa. Só que de Mateus, ele cita que Mateus era publicano. E de Simão, ele fala que Simão era um zelote. E isso tem muita coisa a ver com política desse mundo. Primeiro nós vamos ver quem era Mateus. Mateus, ele era um publicano, ou seja, um funcionário público. E naquela época, o Império Romano tinha o domínio sobre toda aquela área. Então, esse publicano, chamado Mateus, ele era alguém que trabalhava para o governo romano. Ainda que indiretamente, talvez indiretamente, ou talvez diretamente, mas provavelmente ele era alguém que cobrava pedágio. E disse que Jesus ia passando e viu Mateus ali sentado coletando impostos, então provavelmente ele ficava ali coletando impostos de pessoas que passavam. Isso é conhecido como pedágio. E Mateus, nessa função dele, ele era visto de uma maneira muito ruim pelo povo judeu, porque o povo romano oprimia o povo judeu. E esses publicanos, eles cobravam impostos além do que era devido. Então, eles eram alguém que exploravam aquelas pessoas que ali viviam. E eles eram tidos como traidores. As pessoas olhavam para eles assim: poxa, tu é um dos nossos e tu está trabalhando para os nossos opressores. Então, isso aí já era um motivo para
para ter ali discussões bem acaloradas entre os apóstolos, quando Jesus chamou esses 12 homens. E aí nós já vimos que essa pessoa, ela tinha um lado, ela estava envolvida com um lado, Mateus, o publicano. E em seguida nós vimos aí o nome de Simão, o Zelote. E quem eram os zelotes? Esse zelote, essa palavra tem a ver com zelo. E essas pessoas, eles eram tipo como uma seita política, né? Eles eram pessoas assim, extremas, né? Pessoas radicais na política. Eles eram pessoas que entendiam que eles deveriam se rebelar contra o Estado romano, eles deveriam lutar ali pelas causas dele, e que quando o Messias chegasse, que no caso o Messias era Jesus Cristo, ele entendia que o Messias ia ser um cara revolucionário, alguém que ia chegar e ia se revoltar, ia botar para quebrar ali com o pessoal do Império Romano, que ia lutar do lado deles, né, e que ia ser aquela briga, que eles iam derrotar, iam quebrar os romanos na porrada. E nós podemos ver que são pensamentos totalmente diferentes. Mateus trabalhava para o povo romano, e o Simão era um dos zelotes, era alguém que queria arrebentar com o governo, com o Estado romano. E nós não vimos ali que em nenhum momento houve um rompimento, que Mateus disse, eu quero sair daqui desse ministério, não quero ir pregar o evangelho com Jesus, porque aqui tem alguém com quem eu tenho uma grande divergência política. Né? E o Simão Zelote também não falou mesmo de Mateus. Mateus trabalha para os romanos, então vou quebrar ele na porrada aqui porque ele é um traidor. Né? Não houve isso. Eles com certeza tinham as divergências dele, né? Com certeza em algum momento ali eles falavam, comentavam alguma coisa, mas o propósito deles ali, o propósito que Deus tinha para eles, e eles devem ter compreendido isso, era algo muito maior. Eles tiveram entendimento que essa divergência política entre eles era algo que estava aqui no plano terreno, e que Jesus Cristo, quando chamou, preparou algo muito superior para eles. Olha, muito bom, Moisés. Ó, cara, eu aprendi muita coisa agora, hein? E, cara, isso é legal, sabe? Essa relação que eles tinham, isso não impediu de acontecer uma comunhão, não houve um rompimento. E hoje em dia as pessoas rompem por besteira, cara. Hoje em dia o rompimento, tu discorda do post de alguém, tu já tá tendo um rompimento de comunhão. Postou qualquer coisinha, já tem um rompimento. Então, as pessoas tá assistindo o dia desse a live, né? E até falou sobre isso, a live do Projeto Solo. Ele falou que hoje as pessoas vivem relacionamentos líquidos, tá? As pessoas são coisas líquidas, não são mais sólidas, não tem mais firmeza. Comunhão, qualquer coisinha é quebrada a comunhão. Outra coisa também, Moisés, é a questão de botar um pouco envolver também, né? Ideologias, né? As pessoas seguem ideologias, elas amam a ideologia a ponto de a comunhão não importa se quebrar a comunhão. Eu quero seguir a minha ideologia. Então, as pessoas colocam isso acima da comunhão, que é algo muito importante. Cara, a comunhão é algo mais importante. Como tu falou, nossa pátria é do céu. Se as pessoas brigassem da mesma forma pelo evangelho como elas brigam pela política, com certeza o reino estaria avançando. E menos comunhões estariam sendo rompidas. Outras coisas, né? Existem outras coisas também inúteis, cara, que a gente vê que hoje é por besteira mesmo. As pessoas rompem comunhão, elas comem coisas supérfluas mesmo, como o próprio futebol, cara. Se tu vê, as pessoas rompem comunhão com futebol, é o fight que acontece. Se tu marcar, tem um fight, são jogos e outras coisas que é muito fácil hoje em dia realmente quebrar comunhão. E outro ponto também, mas que agora já está envolvendo, não na questão secular, mas já está envolvendo a nossa questão mesmo, dentro do próprio cristianismo, divergências entre pensamentos teológicos, né? Linhas de pensamentos doutrinários que as pessoas rompem comunhão. A questão de excluir aquela pessoa, excluir de ter uma comunhão porque ela é de denominação X, eu sou denominação Y e a minha é a certa. E até o caixão não tem comunhão porque é um herege.
certo? Isso é algo que não vem de hoje, né? Essa divisão, a palavra de Deus chama de facções, né? Quando você toma partidos assim internos em algumas coisas, e muitas vezes esse tipo de divergência aí, ele vem porque entre os cristãos há muita diferença, por exemplo, de conhecimento. Tem cristão que se aplica mais ao estudo da palavra, né? Logo essas pessoas adquirem mais conhecimento, e um ponto que é negativo, que não deveria acontecer quando uma pessoa se enche muito de conhecimento, é que muitos ficam arrogantes. As pessoas não cultivam o amor no coração, não sabem usar aquele conhecimento para educar, para aconselhar, para instruir a outra pessoa naquilo que é correto. Muitas vezes elas querem usar esse conhecimento que elas adquirem para discutir, E a debate. para para debater, para tentar diminuir as outras pessoas. E muitas vezes as redes sociais de pessoas que adquirem muito conhecimento parece mais um campo de batalha. E xingamentos, né? E usam palavras ali de baixo calão com as outras pessoas e acabam até manchando, né, o nome dos cristãos, porque não dá um testemunho convincente. Então, esse nível de conhecimento que eles têm acima, que deveriam ser algo bom para trazer edificação, é algo que acaba destruindo essas pessoas, né? E além do conhecimento, há um outro ponto também que é a maturidade. É assim como é na nossa vida secular, normal, tem pessoas que amadurecem mais rápido que as outras. Tem outras que sequer amadurecem, levam muito tempo e não chegam a amadurecer. E dentro da igreja não é diferente. Tem gente que não amadurece. Cara, assim, ouve muito conselho, ouve muitas pregações, passa muitos anos na igreja e assim não conseguem amadurecer. E isso faz com que as pessoas tenham divergências em algumas coisas. Aqueles que são mais maduros acham uma coisa, né? Tem ali um entendimento e os outros têm um outro entendimento. Nós meditamos algumas semanas em Coríntios, em 1 Coríntios, quando tratava lá do assunto de comer carne dos animais que eram matados como sacrifício a ídolos. E Paulo falava ali, olha só, não é pecado vocês comer essa carne, mas assim é bom que vocês tenham entendimento disso. A maturidade de vocês permite que vocês comam isso sem que isso coloque dúvida na mente, no coração de vocês, mas há outras pessoas que não têm essa maturidade. E havia essa divergência. Só o que Paulo aconselhou ali? Olha, vocês que são maduros, compreendam aqueles que são imaturos. Se a atitude de vocês vai prejudicar eles, se a atitude de vocês vai fazer eles tropeçarem, né, se essa atitude de vocês vai fazer ele pecar, então sejam vocês aqueles a tirar o pé, a recuar. Então, quando houver essa divergência e por falta de maturidade, a gente tem que ter aquele pouquinho mais de paciência com essa pessoa e tentar instruí-la da melhor maneira, tentar explicar, ensinar com todo amor e mansidão, como Paulo instruiu que Timóteo fizesse. E há um terceiro ponto aqui que eu anotei que causa divergência, que é a atitude. As nossas decisões, as nossas escolhas geram muita divergência. Às vezes um cristão sabe que aquela atitude ali é algo que não edifica, é algo que não é bom, é algo que é prejudicial. Já o outro cristão, não. Ele quer bater o pé porque quer fazer aquilo, né? E porque o outro não concorda com ele, aí já começa a rolar ali um atrito, né? Alguma coisa assim. Mas aí também já entra o ponto da maturidade. Se você sabe que aquela atitude da pessoa não é correta, você vai lá, aconselha uma vez, duas vezes, três vezes, se ela não quiser dar ouvido, então deixe ela com a atitude lá, que em algum momento ela vai quebrar a cara e Deus vai tratar com ela, né? Deus vai ter o seu jeito ali de tratar com aquela pessoa. A gente pode dizer, né, Moisés, que o ponto-chave da comunhão saudável é justamente a maturidade, né? A maturidade Sim, é muito importante. é um fator importantíssimo para ter uma comunhão saudável. Olha, gente, até para vocês colocarem isso aí no Facebook, essa frase aí, tá? Mas cara, é o segredo. O segredo tá na maturidade.
falou essa questão de realmente de maturidade dos mais novos, isso acontece muito com as pessoas mais novas, né? Que elas estão começando agora, estão aprendendo agora, e tudo para elas pensam, vem com esse conhecimento de fora, de que tudo é errado, tudo é pecado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, sendo que ainda não tem aquele discernimento. E aí que entra a questão da paciência, e muitas vezes por não ter paciência, a pessoa já exclui daquele meio já exclui a pessoa de si. E não quer abandonar, né? Não quer abandonar o seu prazer, digamos que o seu prazer, pelo o bem do próximo. Pode tropeçar que eu não tô nem aí. Tá. Já está concluindo, a gente já está concluindo aqui, gente, para a gente não extrapolar o nosso tempo, tá bom? E a gente vai para nossas conclusões, Moisés, agora. Essa breve, essa breve live aqui que nós estamos fazendo. E assim para ti, Moisés, qual é o procedimento do cristão em meio a essas problemáticas com relação à comunhão? Qual deve ser assim a postura dele diante dessas divergências, rompimento de comunhão, essas maturidades aí na nossa vida cristã? Assim, o ponto principal, como nós já falamos, é nós atingirmos a maturidade. O propósito de Deus é esse, que nós chegamos ali à estatura, né, do seu Filho, Jesus Cristo, que nós venhamos crescer, né, alcançar um alto nível de maturidade para que nós saibamos lidar com aqueles que são mais fracos na fé. Isso é uma instrução clara das Escrituras. Mas há dois pontos, né, sobre comunhão. Assim, há um ponto de que a palavra de Deus ela nos incentiva a comunhão. Então, desse lado de nos incentivar de nós estarmos ali em comunhão com outras pessoas, tem aquele ponto lá de Hebreus 10, né, que fala não deixem de congregar, como é costume de alguns, ou seja, não deixem de manter a comunhão. No que pudermos, nós devemos viver em comunhão com nossos irmãos, estar próximos, estar unidos ali pela nossa base principal, que é a fé em Jesus Cristo. Isso é uma ordenança, é um mandamento claro de Jesus Cristo, que nós vivamos em comunhão uns com os outros. Só que há pontos dentro da própria igreja que acaba sendo insustentável a comunhão devido a atitudes da outra pessoa. Nós temos um exemplo em 1 Coríntios, capítulo 5, e assim, de forma bem resumida, nos versículos de 9 a 11. Quando Paulo escreve, ele diz assim: eu já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais, e com isso eu não me refiro aos imorais do mundo, nem aos avarentos, os ladrões ou os idólatras, porque se fosse assim, vocês precisariam sair do mundo. Mas agora eu lhe escrevo para que vocês não se associem com qualquer um que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Então, a comunhão, que é algo tão incentivado nas Escrituras, há um limite aí de você tentar cultivar. Quando há qualquer tipo de divergência, a pessoa que é mais madura, que é mais espiritual, vamos dizer assim, deve tentar ao máximo trazer aquela pessoa para perto, resgatar a pessoa, né, tentar instruí-la na palavra de Deus com mansidão, com amor. Todavia, se essa pessoa rejeitar ser instruída de acordo com a palavra de Deus, se ela decidir seguir ali aquilo que é contrário à doutrina das Escrituras Sagradas, então não é correto você tentar cultivar a comunhão com aquela pessoa. Essa a própria palavra de Deus ensina aí em 1 Coríntios, capítulo 5. Então, no que nós pudermos, nós vamos tentar manter a comunhão. E essas divergências, elas não devem ser motivo para nós rompermos a comunhão com os outros. Nem essas divergências doutrinárias, nem essas divergências políticas. Nós devemos sempre ter em mente o que eu falei lá no princípio, que a nossa pátria mesmo, ela é celestial. Então, quando a gente for erguer aí o braço do patriotismo, vamos erguer o braço da nossa pátria celestial. Vamos entender que aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não dá para se comparar com nada do que nós vemos aqui, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu
ao coração do homem. Então, quando nós entendermos isso, que as coisas lá de cima são superiores às coisas terrenas, essas coisas terrenas não vão ser motivos para nos separar um dos outros, mas vão ser motivos de nós cada vez mais nos achegarmos a Deus, de cada vez mais amarmos o nosso próximo, né, e de cada vez mais praticar aquilo que Jesus ensinou. Então, a palavra-chave de tudo é maturidade. É Maturidade. maturidade para nós sabermos lidar com essas divergências. E Moisés tem uma coisa que eu esqueci, eu acho que dá pra gente falar rapidinho, que ainda a relação da comunhão é um perigo, de que quando a gente se afasta de comunhões saudáveis, a gente passa a entrar em outros tipos de comunhão. Eu lembrei do texto de 2 Coríntios que eu tenho anotado aqui, 2 Coríntios 6,14. Diz bem assim: não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade. O que a comunhão pode trazer, pode ter a luz com as trevas? Que comunhão pode ter luz com as trevas? Cara, isso é a primeira coisa que acontece, né? Quando há um rompimento de comunhão, né? Uma pessoa sai da igreja, a primeira coisa que ela faz é estabelecer uma nova comunhão. Sendo que essa comunhão não é uma comunhão mais saudável. É uma comunhão que a Bíblia ela é reprovável diante da Bíblia e que muitas vezes o que acontece? As pessoas elas passam a fazer parte desse meio e começam a criticar as comunhões antigas, começam a falar mal de comunhões anteriores. No caso, começa a falar mal da igreja, da igreja, dos irmãos, começa a falar mal dos irmãos em Cristo. Cara, isso é outro fator assim muito mal mesmo, essa questão da comunhão, é um perigo romper comunhão com a igreja para entrar nessas outras comunhões. E que mais tarde o que acontece são consequências ruins dessas decisões erradas. O que tu tens a dizer um pouco para a gente sobre isso aí, Moisés? Tem alguma coisa para contribuir? A gente está finalizando? Sim, isso aí é o que a palavra de Deus já nos fala. Isso que você falou aí de a pessoa se juntar, de cultivar um outro tipo de comunhão, é algo que a palavra de Deus já ensina. Um princípio que nós podemos ver lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 10. Nós sabemos que as pessoas que não têm a Cristo são pessoas que estão caídas, né? Caídas no pecado. Somente Jesus Cristo para levantar, para erguer essas pessoas. E quando a pessoa deixa de dar a mão para alguém que pode ajudá-la, para alguém que vai ajudá-la a se manter ali firme, de pé, essa pessoa cai e com certeza ela vai se juntar a quem está caído, porque não vai ter ninguém para ajudá-la a levantar. E na parte B do versículo 10 de Eclesiastes 4 fala assim: mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá outro que o levante. Então, quando uma pessoa está fraca ali, está balançando, está quase caindo, se a outra pessoa quer se chegar a ela para ajudar, chamando assim, não, venha, vem manter comunhão conosco, e essa pessoa recusar viver em comunhão, essa pessoa vai cair. E quando ela cair, estando sozinha, não vai ter quem ajude ela a se levantar. Então, é isso aí que a palavra de Deus nos fala. Perigo, porque na hora da alegria tá todo mundo junto, todo mundo feliz. Agora, quando bate a primeira adversidade, não tem ninguém para ajudar. E não é nenhuma sabedoria bíblica que vai vir, né, das comunhões de fora. A sabedoria, aconselhamentos bíblicos vem da comunhão interna. É a comunhão que vem por meio da palavra de Deus. Então, mas eu acho que hoje dá pra gente finalizar por aqui, né? Outro dia a gente marca uma nova para falar um pouco mais. Mas bora só relembrar algumas coisas para o pessoal aqui que estava assistindo, com relação ao comunhão que a gente falou, né? A gente falou a respeito da importância de a palavra-chave que é maturidade. Para ter uma comunhão saudável é necessário ter maturidade. Com imaturidade, não vai ter uma comunhão saudável. Você vai buscar apenas seus próprios interesses. Esse é muito bom para ficar também. Tem outras considerações finais aí, Moisés? Cara, assim, a consideração final, geral, é de nós perseverarmos, né? Cada vez mais perseverarmos em Cristo, entendendo que nós não devemos colocar o nosso foco, colocar os nossos esforços naquilo que nós
vemos nas outras pessoas. Porque sempre onde houver pessoas, vai haver divergências, né? Vai haver maneiras diferentes de olhar para as coisas, de ver as coisas, de interpretar. Então, nós não devemos focar nisso. Nós devemos ter em mente que o primeiro princípio, o princípio básico da nossa comunhão deve ser a fé em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é quem deve ser o nosso alvo. Quando houver as divergências, assim, se não for algo que realmente fira a doutrina da palavra de Deus, se não for algo que a palavra de Deus orienta ali de maneira expressa que nós devemos romper a comunhão com essas pessoas, nós devemos buscar maneiras ali de contornar, de conduzir a situação em amor, entendendo que é isso que Cristo faria, Jesus Cristo faria. O amor. Palavra-chave para a gente ficar aí, o amor. É por isso que nós temos que amar uns aos outros, cara, e suportar. A gente tem que aprender a amar pessoas difíceis, porque nós também somos pessoas difíceis de serem amadas. A gente tem esse conceito sobre nós de que nós somos amáveis, somos fáceis de ser amados, mas, cara, a gente é difícil também de ser amado. Então, tem que buscar amar os outros também, porque nós somos pessoas difíceis de ser amadas. Mas é isso, cara. Muito obrigado por ter dado teu tempo, por ter contribuído aqui com a gente um pouco sobre esse tema. Bem legal. Sei que a gente extrapolou um pouquinho assim o tempo, talvez, não dá para ver aqui. Mas fico feliz também que as pessoas tenham ficado. Nós temos aqui algumas pessoas assistindo desde o início. Isso é bom. Obrigado. Você que ficou até agora aqui com a gente assistindo. Isso nos incentiva a fazer mais vezes isso para poder contribuir. Como a gente falou, nosso foco é contribuir na edificação da igreja e utilizar todas essas plataformas que nós temos aqui digitais para que isso aconteça. Ok? Moisés, se despedir do pessoal. Muito obrigado, pessoal. Quem não assistiu desde o início, como vai ficar gravado aí, acessa, né? Foi falado umas coisas bem bacanas no princípio, anotem se possível e vejam que vocês podem tirar de lição e colocar em prática. Exatamente. Muito obrigado, hein? Beleza. Não rompa a comunhão, gente, por favor, tá?